Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e hoje eu vou falar um pouquinho mais do Dell G5. Estou há 3 semanas utilizando este notebook no lugar de um MacBook Pro de 13, que antes, eu ainda utilizei o MacBook Pro de 15 de 2016. Então, além da história da migração do Mac para o PC com o Windows, ainda tem a história dessas 3 semanas, Como foi, o que está dando certo, o que eu vi de interessante, de positivo e de negativo nessa experiência. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então para mostrar os erros, os acertos, as coisas boas, as coisas não tão boas, nada melhor do que na própria mesa de trabalho. Então tá aqui a minha mesa com um monitor de 4K da LG e ainda o computador aqui embaixo. Tá? Então, primeira coisa que eu até mencionei em outros vídeos, é uma coisa que você acaba estranhando. Se eu não movimentar muito bem a câmera, não estranhe, Mas o que eu sempre comento, A abertura da tampa faz aquele clequezinho leve de plástico, porque ela é plástica, é de se esperar. Então, esse é um ponto que, não vou dizer que é negativo, mas causa um pouco de estranheza para quem veio de um computador com acabamento inteiro de alumínio um pouco melhor, Então, primeiro ponto aqui que chama atenção, tá? Deixa eu me posicionar um pouquinho melhor. Aqui eu tenho uma série de saídas, eu tenho RJ45, eu tenho uma USB, eu tenho HDMI, eu tenho DisplayPort, eu tenho várias saídas aqui e que facilitam, porque os fios ficam aqui na parte de trás. Você abriu, não tem fio para mostrar. Isso é muito legal e não fica nada incômodo no uso. Aqui eu estou usando uma USB para ligar esse Magic Trackpad aqui da Apple, porque eu sinto que muitas vezes eu perco o Bluetooth, não entendi ainda por quê. Eu estou usando um aplicativo para fazer o pareamento, mas às vezes esse Bluetooth é perdido, tá? Então isso às vezes me complica um pouco o uso, tá? Agora, abrindo a tela, que eu comentei com vocês, para abrir a tela é necessário sempre fazer aquele esquema, de segurar o corpo do notebook para poder abrir a tela e utilizar, tá? Então, bom, vamos lá. Primeira coisa que eu até fiquei com um pouco de receio que não fosse ficar tão interessante, tão legal, mas ficou muito bom. Eu coloquei um segundo HD, um HD de 2 teras aqui. Então estou sentindo a máquina bem mais, vamos dizer, com muito mais espaço. Coloquei alguns jogos lá, eu sei que eles não vão rodar tão bem, então jogos mais pesados eu estou deixando no HD SSD, no M2 lá, e os jogos um pouco mais leves eu estou deixando no HD, nesse segundo HD. Vamos ver se vai ficar legal aqui para mostrar para vocês. Mas está aqui, então eu tô com um de 2 teras e um que eu cheguei, ainda não cheguei na metade, estou perto de 512, que é a memória que vem nele, tá? Vamos lá, prosseguindo então, uma coisa que vale a pena sempre comentar, vou abrir uma coisa, um Excelzinho, qualquer coisa aleatória, A velocidade da máquina é muito grande, para abrir qualquer coisa do dia a dia é super rápido, funciona super bem. Chrome com várias abas abertas, é disso aqui para mais que eu costumo trabalhar, no mínimo ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6... no mínimo 6 abas, é o normal aí para um dia de trabalho, tá? E vou abrindo mais conforme eu vou escrevendo, principalmente no blog. Essa é uma tela 4K, então eu sei que ela rouba também um pouco de saúde, um pouco de performance, mas saúde é algo que não falta nessa máquina. Ela tem um desempenho muito bom e assim, eu fiquei muito feliz. Eu achei que eu fosse ficar meio chateado com a migração, de sair do Mac e ir para o PC, mas olha, eu vou falar para vocês, depois de uma semana e pouco de uso, já esqueci do sistema anterior e tô curtindo a utilização. Por indicação de várias pessoas aqui no canal mesmo, eu estou utilizando para edição de fotos esse aplicativo aqui,
esse aplicativo. Muito bom, muito completo, e o mais legal, você não precisa pagar uma mensalidade, tipo um Adobe da vida. Então, ele é seu, você comprou, acabou e usa o resto da vida. Bem legal, e eu tô aprendendo ainda a mexer, mas estou gostando bastante. O Final Cut eu troquei pelo DaVinci Resolve e também estou muito feliz com ele. Achei que a curva de aprendizado seria maior, que seria difícil, mas tá aqui o aplicativo. Ele aproveita muito bem o hardware dessa máquina e eu estou sentindo que as edições são super fluidas, estão até mais fluidas do que as edições no Mac. Eu sinto que ele é pesado para abrir, ele sempre procura as interfaces externas, né, para ver se tem alguma interface lá, e de resto, assim, super, hiper tranquilo. Aqui tá a base, né, que eu começo a fazer as edições, depois eu vou colocando as camadinhas ali, os vídeos, e na sequência dessa abertura, da vinhetinha. E assim, super tranquilo de usar, super bem, sabe, ó, super rápido, super, não tenho do que reclamar. Realmente tem sido um software, um companheiro aí do dia a dia muito bom mesmo, tá? Então vamos lá, prosseguindo a parte que muita gente pergunta, parte dos jogos. Como é esse aparelho para jogos? Para falar de jogos, eu vou primeiro falar desse sistema que nós temos aqui nessa máquina, que é o Alienware Command Center. O que é interessante aqui, você consegue, entrando aqui nesse item, nessa aba aqui, fusão, você consegue ver como é que está a utilização dessa máquina, e o mais legal, aqui você pode escolher, por exemplo, equilibrado, olha, ele vai privilegiar GPU, em segundo lugar a CPU, e conforto térmico vai ser um pouco mais baixo, e acústico também não vai ser um pouquinho mais razoável, não vai ser ótimo, mas vai ser razoável. Você coloca já no modo desempenho, o térmico e o acústico já começam a ficar bem prejudicados, tá? E assim por diante, você escolhe como você quer deixar a máquina. Então, no dia a dia, eu deixo ou frio ou silencioso. A ventoinha entra em alguns momentos, mas não é nada assim absurdo. Olha como é que fica a GPU e CPU. E assim, dá para usar tranquilo, tá? Para os jogos, o que eu percebi? Que realmente, como eu já sabia, né, existe um certo sofrimento ali. A queda de frames não acontece de forma tão frequente, até vou abrir o Forza aqui, não acontece de forma tão frequente, mas acontece. Não sei se o fato de estar com o monitor, né, 4K ligado ao mesmo tempo acaba roubando potência, acaba me prejudicando um pouco. Mas o fato é que, no geral, o desempenho é bem satisfatório. Ó, não tem assim nenhum grande problema. Vamos ver se eu consigo pelo menos abrir o jogo para vocês acompanharem aí a velocidade de abertura e tal. Não sei se vai ficar claro, mas a ventoinha começou a gritar já na abertura do jogo. Nem começou, a ventoinha já, olha... Tô chegando perto, é que o microfone está apontado para mim, não sei se vai ficar tão nítido. Mas ó, os gráficos são impecáveis, são muito bons, ó. É bem fluido, cheio de detalhes, tudo funcionando no Ultra, sempre tudo no Ultra, tá? Então assim, não tenho do que reclamar. Claro, apesar dessa questão de aquecimento, que é um pouco chatinho. Olha, a ventoinha entrou forte agora. O que eu costumo fazer, ó, já dá para ver ali, deu para ver no começo do vídeo, o ventiladorzinho. Eu aponto o ventilador aqui para dar mais uma força no conforto térmico, tá? Mas ela reclama bastante, ela fica um pouco barulhenta. É uma máquina barulhenta, sim. O que eu andei lendo por aí é que realmente uma máquina gamer é mais barulhenta mesmo, não tem muito o que fazer. Tem gente reclamando de Samsung, tem gente reclamando de várias marcas e não tem muito o que fazer. Agora, ó, os gráficos são excelentes, não tenho do que reclamar, ó, super rico, cheio de detalhes, olha, super fluido.
tá? Tem ali no topo uns 74, 73 ali, então usando bastante GPU. Olha, 83, então assim, tem uma taxa boa, né, de visualização. E olha, sombra do carro, puxa, tá, pra mim tá super legal, tá super certinho, tá vendo? Ó, fumacinha do freio ali, da frenagem, ó. Então, não tenho do que reclamar, realmente roda super bem. Vamos sair agora do jogo, vamos ver se eu consigo voltar aqui, depois eu fecho. E outro ponto bem positivo, como eu mostrei para vocês, né, eu tenho várias entradas aqui, ó. Uma das entradas que eu acabo usando bastante é a USB tipo C, então ela é utilizada por um HD externo, tá? Com frequência. E aqui do outro lado, opa, é outra entrada que eu uso com muita frequência. Aqui eu tenho uma USB e eu tenho um leitor de cartão de memória. Também utilizo bastante e facilita a vida. É uma besteirinha você ter todas essas entradas quando você acostuma a andar com aquele monte de acessórios que eu precisava utilizar no Mac para ligar qualquer periférico externo. Então era uma coisa que me atrapalhava um pouco a vida bem no começo, mas depois eu acabei me acostumando. E hoje não me atrapalha, eu peguei o jeito, andava sempre com o adaptador e estava tudo certo, mas a partir do momento que voltam essas conexões, é muito bom você poder tirar o negócio, o cartão de memória da câmera e colocar aqui na máquina direto, você poder contar com 2 HDs, não precisar, sempre que for salvar alguma coisa maior, precisar recorrer a um HD externo. Então, são coisas que me facilitaram muito a vida, tá? Então a máquina, veja que ela ainda está chorando aqui, ainda está gritando do jogo que eu acabei de fechar. Então realmente ela esquenta, realmente ela sofre nas tarefas aí de rodar game mesmo. Ela estava quente, não teve, tudo bem que eu joguei pouquinho, né, só para mostrar para vocês, mas ela atingiu uma temperatura mais alta e mesmo assim não houve uma queda de frames. Ouvi vários comentários de quedas de frames e tive aqui, ó, para não dizer que não teve queda nenhuma, eu tive quedas de frames no... Quer ver? Deixa eu ver. Eu tive em um único jogo da Ubisoft, tá? Então assim, eu tive uma queda de frames ali, até hoje ele tá fora, o aplicativo tá esquisito, né, da Ubisoft, pelo menos aqui, para mim não estava carregando, não estava conseguindo ficar online, acho que tem muita gente jogando, mas enfim, é o único que eu percebi alguma queda de frames, alguma lentidão, tá? Não consegui ver em nenhum desses outros 4 jogos que estão, 3 jogos, né, que estão instalados aqui, ó. Aqui tá pedindo para fazer alguma atualização, vamos embora. Mas olha, isso é o que eu tenho aqui instalado. Aqui de novo, pedindo atualização, vamos embora. Mas assim, não tive nenhum problema e esse jogo é pesadaço, tá? Não tive nenhum problema. Aqui eu tive um pouco de lentidão, deixa eu afastar um pouquinho. Aqui eu senti um pouquinho de lentidão e percebi que eu deveria aliviar, aqui ó, nesses 2 títulos aqui de cima, eu percebi que eu tinha que aliviar um pouco a carga, porque em alguns momentos dava uma engasgada ali, e é chato porque não deveria acontecer isso, tá? Uma máquina desse calibre deveria aguentar. Então foi o único ponto negativo, tá? De resto, tá rodando liso, tá rodando bonito. Vamos ver se eu consigo abrir, só para vocês verem aí a velocidade de abertura de um jogo bem pesado. Esse jogo tá bem grande, bem pesado, rico em detalhes, com mapas enormes. Então é esperado que ele tenha algum tipo de lentidão, pelo menos para mim é aceitável, tá? Tudo bem que pelo preço da máquina, a máquina deveria aguentar um pouco mais, mas vale lembrar que eu instalei esse jogo no 2º HD, então eu estou ciente de que eu vou ter um pouco de queda de performance. Eu abri mão de um pouquinho de performance para manter um espaço maior no HD principal, que é um SSD M2, tá? Então eu acabei
mantendo esse jogo no segundo HD, que é um HD de 5400, é um HD mais lento, é um HD de notebook, né? Mais lento, tá? Então eu estava ciente disso e ainda preciso mexer aqui para deixar, de repente, aliviar um pouco os frames, não jogar tudo no Ultra, fazer alguma coisinha ali para facilitar um pouco a vida deste computador. Então aqui, ó, nessa abertura dá para ver às vezes essa abertura engasgando um pouquinho, é até bem curioso, né? Vamos ver se eu consigo, acho que não tem como acelerar o carregamento do jogo mesmo, mas o que dá para ouvir é a ventoinha ali muito forte, tá? Pelo que eu tenho pesquisado, é comum, infelizmente, e é esperado numa máquina gamer você ter um pouco de ruído mesmo, porque refrigerar uma placa de vídeo, uma RTX 2060, mais todo o processador, não é uma tarefa fácil, né? Então, realmente é esperado que tenha um pouco de ruído, e assim, eu já me acostumei. No começo eu até ficava um pouco, puxa vida, né? Podia ser mais silenciosa, hoje eu tô tranquilo, porque é aquela história, pelo custo-benefício, pelo que eu paguei nessa máquina, que eu peguei uma boa promoção, ainda tive um bom desconto em cima, tive 10% de desconto em cima de uma promoção super boa, não dá para reclamar muito também, tá? Então, aqui, ó, olha aí que eu falei para vocês, ó, às vezes tem ali, ó, isso é uma coisa que eu ainda preciso acertar os frames, que eu não fiquei muito contente, ó. Tá? É o único jogo. Engraçado que o de corrida ficou super bom, ó. E esse aqui, ó, eu tenho umas quedas de frames, olha, eu tenho ali uma lentidão que não é muito legal, né? Então vou tentar melhorar um pouquinho isso e vou continuar os testes, mas é aquela história que eu queria mostrar para vocês era, ó, essa lentidão, esses pequenos engasgos, que realmente não fiquei muito feliz com isso. E eu acho que dá para acertar nas configurações, dá para reduzir um pouquinho a carga para deixar mais fluido. Então vou fazer isso quanto antes, né? Quando for possível eu vou fazer. Mas assim, tem momentos que ele engasga, tem momentos que ele fica um pouco melhor. O que dá para fazer de largado, ó, aqui eu tinha deixado no frio, então colocar um modo desempenho para dar um pouco mais de gás, ó. Aí eu fico, ó, eu saio aqui do equilibrado e vou pro desempenho. Então aí com certeza ela vai gritar mais, mas por outro lado eu vou ter um pouco mais de saúde, um pouco mais de performance. Então vamos lá dar um ESC e vamos voltar. Então aqui, ó, ainda está engasgando um pouquinho, mas temos o que mexer aqui ainda, né? Dá para melhorar isso aí. Tá? Senti uma pequena melhora, bem leve, mas acho que ainda dá para melhorar, aliviando um pouco os gráficos. Então, ó, agora já está engasgando menos, tá? E assim, o jogo é bem pesado, mas é bem bonito também, né? Ó, tem um visual sensacional, ó. Esse aqui é da Grécia, bem legal, rico em detalhes, ó. Então, assim, dá para mexer, dá sempre para melhorar. E é o que eu estou fazendo, eu estou explorando, estou vendo como é que eu posso rodar cada tipo de jogo. Aqui vão forçar encerramento. E é isso, aí ó, venho aqui e dou uma aliviada, que quando eu não estou precisando de potência, eu deixo no equilibrado ou deixo no silencioso. Muitas vezes eu deixo até no silencioso, ó, que aí você nota que o processador está sendo menos utilizado, sai toda aquela carga lá que estava rodando em 4, sai toda aquela carga e a máquina vai rodando um pouco mais quietinha. Agora, para fechar essa conversa sobre o Dell G5, para quem é essa máquina? A quem se destina? Que tipo de cliente? Bom, no meu caso, eu faço edição de fotos e vídeos e de áudio. No meu caso, eu me senti bem satisfeito, a máquina sobra,
acostumei com aquela questão do ruído que eu comentei com vocês, ela fica com essa refrigeração super em alta quando você está em tarefas mais pesadas, como edição de vídeo. E assim, é uma coisa que eu me acostumei, o aquecimento não sobe tanto para as teclas nessas atividades. Em games eu sinto, quando você passa mais de 1 hora, 2 horas jogando, de 1h30 para 2 para cima, eu sinto que o teclado começa a ficar um pouco incômodo. Então você vai jogar, tenta jogar com controle ou com teclado externo, ela vai fazer ruído, mas no geral ela aguenta. Como eu mostrei para vocês agora há pouco, em alguns jogos ainda precisa de algum ajuste ali. Não funciona no topo em todos os jogos, mas é curioso que naquele último jogo tinha engasgo. No jogo de corrida não tinha nada, roda liso, tudo no Ultra. Então tem que ir testando. Provavelmente o monitor 4K ligado ao mesmo tempo, com as abas abertas no Chrome, estava roubando potência ali, roubando performance, então desligando normalmente melhoram as coisas, fica mais lisa. A bateria dura o que se espera de um notebook gamer, ou seja, dura pouco, depende muito da sua atividade, mas dura pouco, não dura grande coisa não. Às vezes eu coloco, dependendo do que eu estou fazendo, na bateria e dá tipo 2 horas de uso, 2 horas e meia, tá? Às vezes até menos. Então oscila bastante, depende do teu uso. Complementando, né, para quem se destina essa máquina? Acho que para quem edita vídeos e imagem é muito legal, mas eu recomendo um monitor externo por conta da questão da fidelidade das cores deste monitor do notebook, que não é tão legal assim, tá? Então o monitor externo dá uma noção melhor de cor para você. Para quem precisa de trabalho pesado, para cálculo, para qualquer tarefa mais pesada, também super recomendo. Para gamers também eu acho que é uma opção, não sei dizer se é a melhor, estou começando a usar esse tipo de notebook agora, então eu não sei dizer se é a melhor ainda. Vou tentar testar outras máquinas para poder dizer. Sei que a Vel, acho que é assim que se fala, tem umas máquinas super legais, a própria Samsung com o Odyssey, e a Asus também, tinha, acho que era Zephyrus, alguma coisa assim, não vou lembrar agora o nome, mas tinha uma máquina lá que estava na faixa dos 22 mil reais, que era meu sonho de consumo, mas era muito cara, mas também mais fina, mais silenciosa, tal. Então assim, tem umas máquinas interessantes, mas eu ainda estou começando a explorar. Optei por essa por conta do suporte técnico meio à pandemia. Eu não gostaria de sair ou ter que levar, embalar a máquina e mandar pelo correio para algum lugar por não ter atendimento caso acontecesse alguma coisa. Então assim, claro, fui pensando no pior, mas fui meio que também numa boa experiência que eu tive de máquinas passadas com a Dell. Então é isso, eu recomendo a máquina, estou feliz com ela, vamos ver se ela continua rodando bem como ela está. Me adaptei com os pequenos detalhes, não mata ninguém, sabe? Eu até pensei, puxa, como é que eu vou sair do Mac e vou para o Windows? Muita gente comenta, pô, como é que você fez isso? Você conseguiu? É impossível. Não é impossível, gente. É a mesma coisa que sair do Android para o iPhone ou do iPhone para o Android. É diferente, mas é legal também, você se acostuma, tem mais atualizações, tem que tomar certo cuidado com vírus, mas assim, eu nunca tive nenhum grande problema no passado e agora também numa boa. Então foram 3 semanas excelentes, recomendo a máquina e eu acho que vale a pena para quem não se importa com o tamanho, porque ela é parruda, ela é grande, ela não é uma máquina leve, é uma máquina pesada. O adaptador de energia também é gigante, como eu já mostrei quando eu abri a caixa do notebook. E assim, é grande, mas vai te entregar poder de um desktop na tua mochila. Por mais que ela fique um pouco pesadinha, você vai ter num espaço pequenininho o poder de um desktop mais parrudo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.